A raiva te consome e te leva a fazer coisas que se arrepende. Existe um antídoto milenar. Descubra como os estoicos transformavam a ira, esse ácido da alma, em serenidade e força. Se esse vídeo tocar seu coração, se inscreva no canal e dê um like, pois assim você ajuda para que ele possa chegar a mais pessoas. A raiva, essa emoção visceral, ardente, que surge como uma tempestade súbita, obscurecendo a razão e impulsionando ações das quais frequentemente nos arrependemos. Quem nunca sentiu suas garras apertando o peito, o sangue fervendo nas veias, a mente tomada por pensamentos hostis e o desejo incontrolável de revidar, gritar ou destruir? Em um mundo repleto de frustrações, injustiças percebidas e conflitos interpessoais, a raiva parece uma companheira quase constante, uma reação natural às provocações da vida. Mas para os filósofos estoicos, essa visão da raiva como natural ou inevitável era profundamente equivocada e perigosa. Sêneca, um dos maiores expoentes do estoicismo romano, dedicou um tratado inteiro a essa paixão, sobre a ira, onde a descreve não como uma emoção humana normal, mas como uma loucura breve, um ácido que corrói a alma de quem a abriga mais do que o objeto de seu ressentimento. Longe de ser uma fonte de força ou justiça, os estoicos viam a raiva como uma das emoções mais destrutivas e irracionais, uma pathos, um obstáculo fundamental para a virtude, a serenidade, a ataraxia e a vida em acordo com a natureza. Compreender como os estoicos analisavam, dissecavam e, acima de tudo, ofereciam estratégias práticas para dominar a raiva e outras emoções corrosivas é um dos legados mais valiosos e relevantes dessa escola filosófica para nossos tempos turbulentos. Eles nos oferecem não a supressão fria, mas a transformação racional da energia emocional em força interior e ação virtuosa. A natureza da raiva. Um julgamento errado. O primeiro passo para dominar a raiva, segundo os estoicos, é entender sua origem. Ao contrário da visão moderna, que muitas vezes localiza as emoções em processos puramente biológicos ou inconscientes, os estoicos as viam como produtos diretos de nossos julgamentos. A raiva, especificamente, surge de uma série de julgamentos, muitas vezes rápidos e automáticos, sobre uma situação. Percepção de dano ou ofensa. Acreditamos que fomos prejudicados, insultados ou tratados injustamente por alguém ou por uma situação. Julgamento de injustiça. Consideramos esse dano ou ofensa como algo inaceitável, errado e que não deveria ter acontecido. Desejo de vingança ou retribuição. Surge um impulso de retaliar, de infligir dor ou punição à fonte percebida da ofensa, como forma de corrigir a injustiça ou aliviar nossa própria dor. Para os estoicos, o erro crucial reside nesses julgamentos. Primeiro, muitas vezes nossa percepção inicial de dano é exagerada ou baseada em interpretações subjetivas e egoístas. O que consideramos um insulto pode ter sido um comentário descuidado, uma crítica construtiva mal interpretada ou simplesmente uma opinião diferente. Segundo, mesmo que um dano real tenha ocorrido, o julgamento de que ele é um mal terrível e inaceitável ignora a doutrina estoica dos indiferentes. Ações de outras pessoas, suas opiniões ou eventos externos estão, em última análise, fora do nosso controle direto e não podem nos prejudicar moralmente, o único mal verdadeiro, a menos que permitamos através de nossos próprios julgamentos viciosos. Terceiro e mais importante, o desejo de vingança é visto como fundamentalmente irracional e prejudicial. Sêneca argumenta que a raiva nunca é útil. Ela obscurece a razão, impede a tomada de decisões justas e ponderadas
e, frequentemente, causa mais danos do que a ofensa original. A justiça verdadeira para os estoicos deve ser administrada com calma, razão e imparcialidade, não no calor da paixão vingativa. A raiva, portanto, não é uma força externa que nos invade, mas uma consequência direta de nossos próprios erros de julgamento. É uma escolha, mesmo que pareça automática. E se é uma escolha baseada em julgamentos, pode ser corrigida pela razão. O ácido corrosivo, os danos da raiva. Sêneca é implacável ao descrever os efeitos devastadores da raiva, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Danos físicos. Ele descreve vividamente as manifestações físicas da raiva. Rosto vermelho, veias saltadas, respiração ofegante, tremores, comparando a pessoa irada a uma besta selvagem. A longo prazo, essa agitação constante corrói a saúde. Danos mentais. A raiva sequestra a faculdade racional. Impede o pensamento claro, a deliberação e a tomada de decisões sábias. Leva a julgamentos precipitados e ações impulsivas. Danos morais. Sob a influência da raiva, cometemos atos de crueldade, injustiça e violência que violam nossa própria natureza racional e social. Dizemos coisas que ferem, tomamos decisões das quais nos arrependemos, destruímos relacionamentos. Danos sociais. A raiva é contagiosa e gera ciclos de conflito e ressentimento. Envenena famílias, amizades, locais de trabalho e comunidades inteiras. Sêneca a aponta como causa de disputas, guerras e da ruína de cidades e nações. Como um ácido, a raiva corrói primeiro o recipiente que a contém. A pessoa irada é a primeira e principal vítima de sua própria paixão, perdendo sua paz interior, sua dignidade e sua capacidade de viver virtuosamente. Estratégias estoicas para dominar a raiva. Reconhecendo a natureza destrutiva da raiva, os estoicos desenvolveram um arsenal de técnicas práticas para preveni-la e gerenciá-la. Essas estratégias podem ser agrupadas em preventivas, antes que a raiva surja, e reativas, quando ela já deu os primeiros sinais. Estratégias preventivas, cultivando um terreno menos fértil para a ira. 1. Examinar e corrigir crenças fundamentais. Trabalhar continuamente para internalizar as crenças estoicas centrais, o que está e o que não está sob nosso controle, a naturezas dos indiferentes, a importância da virtude, a interconexão humana, oikeiosis. Isso enfraquece os julgamentos que alimentam a raiva na raiz. Praticar a premeditatio malorum, visualização negativa. Antecipar mentalmente possíveis ofensas, frustrações ou injustiças nos prepara para elas. Quando ocorrem, não nos pegam de surpresa e nossa reação emocional é atenuada. O que é previsto chega com menos força, diz Sêneca. Cultivar a empatia e a compreensão. Tentar entender a perspectiva da outra pessoa. Sêneca sugere que muitas ofensas vêm da ignorância, do medo ou da fraqueza, não da malícia pura. Marco Aurélio nos lembra de que os outros agem de acordo com seus próprios julgamentos, muitas vezes errôneos, e que devemos ser tolerantes. O melhor modo de vingança é não ser como o ofensor. Reduzir expectativas irrealistas. Muitas vezes ficamos com raiva porque esperamos que o mundo e as pessoas se conformem aos nossos desejos e padrões. Aceitar a realidade como ela é, com suas imperfeições e desafios, reduz a probabilidade de frustração e ressentimento. Praticar o autoexame diário. Refletir sobre os eventos do dia. Identificar momentos em que a raiva surgiu, ou quase surgiu,
analisar os julgamentos subjacentes e reforçar as respostas racionais e virtuosas para o futuro. NEAT, estratégias reativas, lidando com a faísca antes que vire incêndio. 1. Reconhecer os primeiros sinais. Aprender a identificar os sinais físicos e mentais iniciais da raiva. Tensão muscular, aceleração cardíaca, pensamentos hostis, antes que ela tome controle total. Criar distância, pausa estratégica. Este é talvez o conselho mais prático e imediato. Ao sentir a raiva surgindo, Sêneca recomenda buscar o adiamento, afastar-se da situação, respirar fundo, contar até 10 ou 100, dar uma caminhada. Essa pausa permite que a razão retome o controle sobre a reação impulsiva. O maior remédio para a raiva é o adiamento. 3. Desafiar os julgamentos imediatos. Questionar ativamente os pensamentos que estão alimentando a raiva. Isso é realmente um dano terrível ou apenas um inconveniente? Mas essa pessoa agiu por malícia ou por ignorância? A vingança realmente resolverá algo ou piorará a situação? Qual seria a resposta virtuosa aqui? Buscar perspectiva, a visão do alto. Tentar ver a situação de uma perspectiva mais ampla, como se estivesse olhando de cima, a visão do alto de Marco Aurélio. Quão importante será este incidente daqui a um dia, um ano, uma década? Isso ajuda a diminuir a importância percebida da ofensa. Usar o humor ou a autoironia. Às vezes, encontrar um elemento de absurdo ou humor na situação pode dissipar a tensão e a raiva. Focar na ação construtiva. Em vez de ruminar sobre a ofensa ou planejar vingança, direcionar a energia para encontrar uma solução prática e virtuosa para o problema subjacente, se houver um, ou simplesmente seguir em frente se nada puder ser feito. Além da raiva, lidando com outras emoções corrosivas. Embora a raiva receba atenção especial, os mesmos princípios estoicos se aplicam a outras emoções perturbadoras, como medo, ansiedade, inveja, ciúme e luto excessivo. Todas elas, para os estoicos, originam-se de julgamentos errôneos sobre o que é bom, mal ou indiferente, e sobre o que está ou não sob nosso controle. O antídoto é sempre o mesmo: examinar e corrigir esses julgamentos através da razão, focar no presente, aceitar o inevitável e agir com virtude. Conclusão: da loucura breve à serenidade duradoura. Dominar a raiva e outras emoções corrosivas não é uma tarefa fácil. Requer vigilância constante, autoexame honesto e prática deliberada das estratégias estoicas. Não se trata de se tornar um robô sem emoções, mas de transformar paixões cegas e destrutivas em respostas racionais, ponderadas e virtuosas. Ao entender a raiva como um produto de julgamentos falhos e ao aplicar as técnicas preventivas e reativas ensinadas por Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, podemos gradualmente nos libertar de seu domínio tirânico. Deixamos de ser vítimas de nossas próprias reações impulsivas e nos tornamos arquitetos de nossa paz interior. O ácido da raiva perde seu poder corrosivo quando confrontado com a clareza da razão, a força da aceitação e o bálsamo da virtude. Em seu lugar, florescem a serenidade, a resiliência e a capacidade de navegar pelos desafios da vida com dignidade e sabedoria, os verdadeiros marcadores de uma vida bem vivida, segundo os estoicos. Inscreva-se para receber novos vídeos que podem mudar sua vida.